Senhor, Deus tem misericórdia, tem compaixão nossa por todos os nossos pecados e nos conduz à vida. Amém. Vamos proclamar a glória de Deus. Glória a Deus. E mais a declaração cristã. Senhor Deus, Rei do céu, Deus Pai de Deus, graças por vossa igreja, Senhor Jesus Cristo, Igreja, Senhor Deus, Rei de Deus, vós terás entrado no mundo perfeito, vós terás entrado no mundo perfeito, vós estáis à lei do Pai, só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, glória a Deus Pai. Deus do universo, no mistério misericórdia, santificado da igreja, todos os povos, pela mais fraterna dom do Espírito Santo, vós também hoje se nova em corações cristianos, por isso, finalizado e vossa perfeição da fé. Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os apóstolos estavam todos reunidos no mesmo lugar. Subitamente fez-se ouvir, vindo do céu, um rumor semelhante a uma forte rajada de vento que encheu toda a casa onde se encontravam. Viram então aparecer uma espécie de línguas de fogo que se iam dividindo e pousou uma sobre cada um deles. Sabemos para nós as imperfeições, sabemos que o Espírito Santo dá a oportunidade de ter em nós esse arrependimento, essa procura da verdade. Deus tem misericórdia, tem compaixão nossa por todos os nossos pecados e nos conduz à vida. Amém. Vamos proclamar a glória de Deus. Glória a Deus. E mais a declaração cristã. Senhor Deus, Rei do céu, Deus Pai de Deus, graças por vossa igreja, Senhor Jesus Cristo, Igreja, Senhor Deus, Rei de Deus, vós terás entrado no mundo perfeito, vós terás entrado no mundo perfeito, vós estáis à lei do Pai, só vós sois o Santo.
derramai sobre a terra o dom do Espírito Santo. Volte também hoje sobre nós e todos os cristianos, por isso, nos dá um modo da pregação da terra. Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os apóstolos estavam todos reunidos no mesmo lugar. Subitamente fez-se ouvir, vindo do céu, um rumor semelhante a uma forte rajada de vento que encheu toda a casa onde se encontravam. Viram então aparecer uma espécie de línguas de fogo que se iam dividindo e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que se exprimissem. Residiam em Jerusalém judeus piedosos, procedentes de todas as nações que há debaixo do céu. Ao ouvir aquele ruído, a multidão reuniu-se e ficou muito admirada, pois cada qual ouvia falar na sua própria língua. Atônitos e maravilhados diziam: não são todos galileus os que estão a falar? Então como é que os ouve cada um de nós falar na sua própria língua? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judeia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígida e da Panfília, e do Egito e das regiões da Líbia, vizinha de Cirene, colonos de Roma, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Ouvimos-los proclamar nas nossas línguas as maravilhas de Deus. Palavra do Senhor. Mandai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a terra. Bendiz, ó minha alma, o Senhor. Senhor meu Deus, como sois grandes, como são grandes, Senhor, as vossas obras. A terra está cheia das vossas criaturas. Se lhe tirais o alento, morre, e voltam ao pó de onde vieram. Se mandais o vosso Espírito, retomam a vida, e renovais a face da terra. Glória a Deus para sempre. Rejubilo o Senhor nas suas obras. Grato lhe seja o meu canto, e eu terei alegria no Senhor.
Mandai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a terra. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser pela ação do Espírito Santo. De facto, há diversidade de dons espirituais, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de mistérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Em cada um se manifestam os dons do Espírito para o bem comum. Assim como o corpo é um só e tem muitos membros, e todos os membros, apesar de numerosos, constituem um só corpo, assim também sucede com Cristo. Na verdade, todos nós, judeus e gregos, escravos e homens livres, fomos batizados num só Espírito para constituirmos um só corpo. E a todos nos foi dado a beber um único Espírito. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando vier o Paráclito, que eu vos enviarei de junto do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o princípio. Tenho ainda muitas coisas para vos dizer, mas não as podeis suportar por agora. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à verdade plena, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso vos disse que receberá do que é do meu Pai e ele vos anunciará. Palavra da salvação. Vamos refletir juntos esta palavra e ela hoje está assim disposta para nós sobre a celebração do mistério do Pentecostes, o dom do Espírito Santo feito aos discípulos, aos apóstolos, mas esse dom em ordem à construção, ao fortalecimento da Igreja. E é isso que nós temos que também aprofundar hoje, não é? Pelo nosso batismo, nós somos assim iniciados no Espírito Santo
caminhamos ao longo da vida, recebendo o crisma, esse dom fica assim mais visível como competência, como tarefa para trabalhar na Igreja e no mundo, não é? Servindo a mensagem de Jesus. E as leituras vêm então trazer este aprofundamento. Não é? Na imagem de São Paulo, com o corpo, nos membros, no relato dos Atos, também acentuando esta visão da comunicação, do dom do Espírito Santo que faz haver o sentido pleno da comunicação, apesar das diferenças, apesar das dificuldades, apesar da desordem, não é? Daquilo que poderia ser todas as falhas humanas, a linguagem, pelo dom do Espírito Santo, sortiu em comunicação. E também no Evangelho, em certa medida, quando Jesus fala na consagração à verdade, é a mesma exigência, não é? Que o Espírito Santo conduz em nós. Mas eu estava a pensar nestas leituras, e ontem tinha feito uma homilia, mas hoje, pela forma como tinha corrido o dia de ontem, ainda não consigo amadurecer uma experiência. E partilho convosco a experiência. Fui participar numa espécie de congresso, não sei bem definir que tipo de mas é uma iniciativa nova, chama-se TEDx Aveiro. Não é? Um colega meu tinha-me influenciado, que é bom. Eu mantive as tarefas que tinha ontem, não é? Ele realizou-se em Aveiro, no centro de congressos, portanto, não pude abdicar de missas nem de reuniões que já estavam programadas, então no tempo livre fui participar e ouvir os conferencistas que podia haver. Mas de facto era uma coisa, não é? A ideia, não é? Imaginem juntar um grupo de pessoas, não é? Com um tema, no caso era ultrapassar os limites, e vão buscar, digamos assim, os especialistas, ou alguém que tenha na sua vida, como testemunho, a retratar alguma coisa sobre o tema, nos mais diversos saberes, não é? Não há compartimentos estanques. E aquilo que poderia ser, não é? Um tal excesso de informação e cada um a manifestar a sua opinião da forma mais exótica que nós poderíamos imaginar, no fim, não é? Resulta de facto em comunhão e partilha. As pessoas trocam contactos, estabelecem iniciativas, ouvem críticas e procuram buscar de facto aquilo que é preciso para avançar, para aceitar, não é? Os desafios que o presente nos coloca. Uma das coisas, não é? Uma das coisas que eu ouvi num dos conferencistas, que nem era, não é? Nestas coisas existem sempre as cabeças, não é? Os nomes mais sonantes, e depois existem aqueles que ainda não têm assim o nome consagrado. Num desses, de uma das palestras de uma pessoa que não tinha o nome consagrado, não é? Ela disse uma coisa que eu achei excepcional, não é? O lema de vida e aquilo que eu tinha impulsionado ao longo da vida era este, não é? Tirar o melhor do pior. Não é? Tirar o melhor do pior. Não é? Portanto, não se faz leitura de fé nem nada, mas obviamente eu fiz a leitura de fé. Não é? Ouvi, não é? Obrigatoriamente ela não tinha que fazer uma leitura de fora, e eu disse exatamente aquilo que é a fé cristã, aquilo que é o dom do Espírito Santo. Não é? Em termos abstratos, nós pensamos tirar o melhor do pior. Aconteceu com Jesus. A cruz é aquilo que de pior, não é, nós possamos imaginar em termos humanos. Foi precisamente da cruz que Deus tirou o melhor para cada um de nós. Não é? Não sei se dá para perceber o alcance daquilo que eu quero dizer, não é? Porque eu estou a falar, mas as palavras nunca dizem tudo aquilo que nós conseguimos pensar, não é? E o Espírito Santo em Deus atua em nós precisamente assim. De cada situação pior, não é? O Espírito Santo interpela, não é? Incomoda, para que daquelas situações que nós tínhamos de doença, sofrimento, falta de esperança, falta de verdade, vaidade, mentira, etc. Cada um pensa aquilo que é, aquilo que for pior para si. O Espírito Santo atua precisamente aí, com a força de Deus, para que nós possamos tirar o melhor. E também só queria reportar mais um acontecimento que eu penso que tem a ver com este Evangelho, não é? E com este dom do Espírito Santo. Este fim de semana, não é? Por coincidência, também se está a realizar a recolha do Banco Alimentar contra a Fome. Não é? Ontem eu vi também
um bocadinho da responsável nacional por essa associação, não é? E ela a dizer que a expectativa, não é? O fim de semana ainda não terminou, a recolha continua, mas a expectativa é para que, de facto, a recolha não baixe, não é? O Banco Alimentar tem 2 recolhas anuais, sensivelmente, não é? Portanto, esta é a segunda, não é tão produtiva, entre aspas, como a primeira, mas a responsável disse que, em princípio, não é? Com os dados que estavam a ser recolhidos ontem, a recolha não ia baixar. E eu pensei, coisa excepcional, não é? Coisa excepcional. A crise continua aí, não é? E, de facto, a sensibilidade das pessoas podia ser justa, não é? Quando a crise aperta, não é? Cada um tem o direito legítimo, digamos assim, de pensar nos seus e na sua família, não é? É um direito legítimo, não é? Nós não sabemos o dia da manhã, mas isso não fechou a generosidade das pessoas. Portanto, não é? E espero que não fez, não é? E eu pensei novamente, olha, outra ação do Espírito Santo, não é? Porque o Espírito Santo é isso mesmo. Não é? Manda mensagens, ajuda a renovar a nossa linguagem, faz com que nós caminhemos para o equilíbrio, não é? E o equilíbrio não é uma coisa estática, não é? É uma coisa que nós temos que ter iniciativas, temos que ter ações, portanto o Espírito Santo dá isso, não é? Ao mesmo tempo, como as leituras dão a entender, o Espírito Santo procura a harmonia, não é? A harmonia não é comigo próprio, não é? Quem se isola na sua segurança própria morre, não é? O Espírito Santo não é para a morte, é para a vida. Então, a harmonia é a procura de sintonia com os outros, não é? Com os apelos que vêm de fora. E, sobretudo, um aspecto interessante também na nossa fé. O Espírito Santo dá-nos, não é? E neste momento que nós vivemos como país e cultura, não é? O Espírito Santo dá-nos o discernimento do preço. Não é? Do preço, mas quando me falo aqui não quero falar apenas no aspecto do dinheiro, não é? No aspecto monetário. O preço tem a ver com o custo. Não é? Todos nós sabemos isso, não é? A educação que recebemos dos pais, não é? Os pais dizem assim, isto tem um preço, mas isto tem um custo. E o pai, ao dizer ao filho que aquilo tem um preço, não é? Ele não quer que ele memorize apenas o preço. Ele quer saber que aquele preço tem um custo. O custo significa um esforço. Um exercitar-se para chegar ao fim. Não é? E o Espírito Santo trabalha em nós por isso. Não é? Alguém dizia que, de facto, a nossa fé, não é? O dom da graça é gratuito. A graça é gratuita. Mas tem um custo enorme. Não é? Porquê? Porque interpela a nossa responsabilidade.